Olá pessoal, vídeo rápido. Estou me divertindo a beça com o kit do 8031. Está me trazendo belas memórias dos meus tempos de estagiário de milênios atrás, em 93. Basicamente a primeira coisa que eu fiz com o 8031, uma das primeiras coisas, a gente precisava fazer um gerador de campainha de telefone, gerador de ring. E isso era feito com o 8031, gerando uma PWM, uma forma de onda PWM, para controlar esse ring. Depois a gente usou um circuito discreto, que era muito mais interessante na época. Mas as minhas experiências originais foram com 8031 e usando a porta P1.2, o pinão P12 aqui no PWMzinho aqui do 8031, usando os timers, fazendo essa configuração toda. Que é bacana. O Basic MCS52, ele tem funções já específicas para isso. Ele faz o controle de portas de I/O direto na sua interface, e tem também um controlezinho de PWM. Então eu estou me divertindo aqui com isso. Dá uma olhadinha nisso rapidinho, como é que eu estou fazendo isso aqui. Bom, só olhando mais aproximado aqui, eu tenho aqui todo o meu sisteminha com a plaquinha, o kit básico do 8031, o computadorzinho está aqui, o osciloscópio está aqui para a gente visualizar formas de onda, o multímetro está aqui ligado em paralelo com o LED. O LED é apenas um indicador visual do resultado dessa modulação PWM. Se você não sabe o que é modulação PWM, basicamente é o seguinte: é uma técnica de modulação, naturalmente para transmitir informação, né, de uma maneira específica, que ela na realidade ela varia o tempo. É uma onda quadrada, ela é uma técnica de modulação em onda quadrada, ou seja, em dois níveis bem determinados, 0 e 1, tá? E essa técnica, na realidade, ela faz o quê? Para você diferenciar um sinal do outro, a diferença é no tempo em que essa onda fica em nível 1 comparado com o tempo em que a onda fica em nível 0, ou seja, a proporção entre esses dois terminais, entre esses dois estados, digamos assim. Imagina que um ciclo completo seja 100%, então você tem, digamos, 50% no nível 1 e 50% no nível 0, ele vai ser uma forma de onda quadrada, porque vai ser metade em cima, metade embaixo. Agora você pode modular, ou seja, variar o tipo de informação que você está transmitindo. Se você, digamos, botar nível 1, digamos, em 20% e o nível 0 em 80%, concluindo 100% totais do período. Aí você vai ter um pouquinho só de energia no sinal. Ou vice-versa, se você botar 80% do sinal no nível 1 e só 20% no sinal no nível 0, aí você vai ter essas proporções aí, um pouco mais de energia, né? Então, para exemplificar isso, por exemplo, o Basic do 8051 tem um comando específico chamado PWM, tá? E esse PWM, na realidade, ele tem 3 parâmetros. Os dois primeiros parâmetros indicam o número de ciclos que ele vai estar no nível superior, depois no nível inferior, e o terceiro parâmetro é quantas vezes isso vai ser repetido. E esses valores, eles variam entre 0 e 16 bits, ou seja, 65.535. Então, vamos pegar assim um valor típico, 32.000, que seria 32.000 vezes 2, dá 64.000, que é um pouco abaixo dos 65.536, não tem problema. Você pode usar uma gama de valores aí. Isso aqui na realidade vai ser 32.000 iterações em nível alto, mais 32.000 iterações em nível baixo, e aí a gente põe aqui, vamos repetir isso aqui por umas 10 vezes, tá? Então a gente põe aqui, foi muito rápido. Vamos botar aqui um pouquinho mais mais lento então. 32.000 por 300 vezes, vamos ver, tá? Então notem aqui o sinal, a tensão mudou, o LEDzinho acendeu, ele está bruxuleando um pouquinho, mas ele está aceso com meia vida, digamos assim, né? Meia intensidade.
E o sinal aqui, ele é uma onda quadrada. Você nota que o período, a parte inferior e a parte superior são bastante semelhantes. Deixa eu repetir aqui. Por 300. Vamos lá, de novo. Tá? Então, basicamente aqui, deixa eu reposicionar esse carinha aqui para a gente ver melhor. Então tá, eu só reposicionei aqui para esse ponto. Então, na realidade, aqui começa um ciclo e aqui acaba, tá? Então, basicamente, esse aqui é o meu período, tá? Que eu tenho aqui. Agora, por exemplo, então, como eu comentei, se eu reduzir o tempo, se não me engano, o primeiro é o tempo em escala alta, digamos assim, se eu passo para 16.000 e passo o segundo período para 48.000, o que eu tenho, olha só que curioso, o meu nível alto reduziu, o meu nível baixo aumentou, tá? Mas a proporção então variou. Eu tenho nível alto por bem menos tempo, 1/3 em relação ao nível baixo. E vice-versa, se eu inverter os dois valores. O LED acende mais baixinho, tá? Ou então, se eu faço 48.000 e 16.300. Vamos lá? Agora tem bastante, o nível alto é bem maior, fica por mais tempo do que o nível baixo. E as tensões variam um pouco, tá? O LED em si, ele está bruxuleando, que isso naturalmente é uma onda que está chaveando, basicamente, né? Ela não é uma onda constante, ela é uma onda chaveando. Eu botei um capacitor aqui para tentar amaciar as coisas, mas não é lá muito bom. Naturalmente, tendo um carinha programável, eu fiz um programinha em Basic aqui para fazer o que? Basicamente, ele faz uma rampa ascendente e descendente do PWM, ilustrando aqui o LED crescendo em intensidade e depois decrescendo em intensidade. O programinha está aqui, você tem que digitar o programa toda vez que você reinicia a plaquinha, porque tudo é gravado em RAM. Você tem uma maneira de gravar em Flash ou EEPROM, eu ainda não explorei essa alternativa. Mas basicamente o programa, o que ele faz? Ele faz 10 iterações, tá? No loop externo, ele faz 10 iterações, ele vai fazer essa rampa, né, esse ciclo 10 vezes, e vai jogar o PWM com um passo um pouco menor, com um período um pouco menor do que eu havia usado nos exemplos anteriores, de 6.000, ao invés de 64.000, né, que eu estava usando um período completo. E aí, basicamente, o que eu faço? Esse meu for aqui, esse meu loop aqui, é a rampa ascendente. Aí eu só imprimo na telinha os valores do passo, do passo que eu estou rodando, né, do período, né, basicamente, que eu estou rodando. E aí eu vou fazendo toda essa iteração. O segundo loop é o loop descendente e eu imprimo os mesmos valores. E naturalmente a função PWM aqui ela joga essa informação, ou enfim, configura, né, o bichinho para rodar. Então a gente simplesmente, aqui está a listagem, eu já rodei esse programa aqui, tá? Um outro detalhe aqui, só um detalhe curioso, é que ele tem uma função, o próprio Basic tem uma função de porta 1, e aí você pode passar um valor de até 8 bits para controlar todos os pininhos da porta. Aqui, por exemplo, eu simplesmente apaguei a porta. Apaguei a porta não, botei ela em 0, um valor 0, e o LEDzinho está aqui. Então, basicamente, o circuito está armado aqui com osciloscópio, etc. Aí vamos rodar, então, o nosso programinha. Então, olha que curioso. Primeira coisa, a tensão está aumentando ligeiramente à medida que o meu período aumenta, tá aqui na tela, né? O período, digamos, a parte ascendente, né? A parte superior. E você pode ver aqui a parte superior, o nível alto, ficando cada vez mais proeminente, né? Digamos assim, na forma de onda. E agora ele passou para a seção descendente, né? O número está decrescendo, a tela do osciloscópio mostra isso bem, e a tensão no LED também começa a diminuir. A diferença aqui, vocês notam que
o PWM não é tão perfeito, quer dizer, não é um PWM extremamente perfeito, porque tem um segmento aqui que está andando, na realidade ele não está andando, na realidade são os pontos de trigger que parecem que ele está andando para trás aqui. Mas isso daqui, na realidade, essa coisa andante e esse período morto no final, são causados principalmente pela comunicação serial. Eu estou fazendo a atualização de dados aqui, tanto é que o LEDzinho está no adaptador serial, tá piscando, mas isso aqui causa um certo atraso quando você está fazendo o quê? Você está fazendo a atualização do PWM em si, ou seja, a atualização de cada valor do PWM, de cada novo valor de período, né? E o outro detalhe aqui é que no final, quando ele dá essa queda braba, é porque ele está rodando no ciclo externo até chegar na próxima iteração, digamos assim, né? na próxima sequência de subida e descida. Então, não é perfeito, mas basicamente serve bem aí para ilustrar o funcionamento dessa técnica de modulação, que é muito importante. Essa técnica de modulação ela é usada, obviamente, para dimmers, com LEDzinho, né? Com luzinhas de maneira geral, mas também usada em controle de motores, tá? E também todo tipo de controle, a boa parte dos tipos de controle mecânicos são usados, o PWM é usado também nos amplificadores classe D. Os amplificadores classe D usam PWM naturalmente em sequências muito mais rápidas do que apenas isso, né? Mas eles usam isso para fazer exatamente reproduzir o som. E aí você tem uma sequência aí de usos, né? Uma gama de usos muito grande. Por isso é importante explorar esses conceitos básicos com esses experimentos aí, e o que te veio bem a calhar e me trouxe essa sensação de nostalgia dos projetos que eu fiz há muito tempo. Enfim, é isso aí, pessoal. Espero que essa cobertura não tenha ficado muito longa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.